Glória ao nome de Jesus. Queria te cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento, amém? Bora pra cima, bora para mais um vídeo, encerramento do nível de número 51, é isso? Bora pra cima, pega aí a tua Bíblia, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 5 e 6, beleza? Esse vai ser o texto que iremos nos embasar hoje para a pregação da palavra, para trazer a mensagem do nosso Deus aí aos nossos corações. Beleza pura? Vou estar apresentando esse livro aqui para os irmãos, tá bom? Livro do John Stott, Salmos Favoritos, Inspiração e Sabedoria nos Salmos. Beleza? Bora lá. O livro mais querido e mais lido da Bíblia é também fonte de inspiração e sabedoria para alguns dos autores mais amados do século XX. Em Salmos Favoritos, John Stott mergulha nas páginas do texto bíblico e revela preciosidades que antes pareciam encobertas pela rotina e pelos ruídos dos nossos dias. Para o autor, o inário mais antigo da igreja, o livro dos Salmos, fala a linguagem da alma humana. A obra apresenta algumas dezenas de salmos selecionados para a nossa inspiração e meditação devocional. E, não importa a nossa disposição espiritual, alegria ou tristeza, louvor ou contrição, vitória ou derrota, entusiasmo ou depressão, admiração ou raiva, sempre haverá um salmo que fala conosco. Beleza pura? Irmão Cleves, quero comprar R$70. Irmão Cleves, quero ganhar. Você dá esse livro? Lógico que dou. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu. Beleza? E para você que deseja nos convidar para levar um louvor, uma palavra na sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo aí com todo o prazer. Beleza? Mateus 19, vamos ler do 1 ao 6, tá bom? E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia. Pegou tua Bíblia? Pegou não? Pega tua Bíblia em nome de Jesus. Mateus 19, do 1 ao 6, bora lá. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. 2. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Beleza pura? Então você observa no capítulo de número 19 aqui, que os fariseus eles fazem uma pergunta tendenciosa, capciosa, não é? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repara bem que é uma pergunta que já diz o que eles viviam no seu contexto, né? Na sua cidade, no seu bairro, onde estavam. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta que mostra que eles já viviam dessa forma. Por qualquer motivo se separavam. Por qualquer motivo repudiavam sua mulher. Por qualquer motivo se separavam. É um ponto aqui que os fariseus estão perguntando para Jesus sobre casamento, relacionamento, não é? E querendo ou não, Deus entregou o casamento para beneficiar o homem, para beneficiar a mulher, beneficiar a família. Só que o que acontece é que o ser humano pega o ponto casamento, que foi entregue por Deus
para beneficiar o ser humano e começa a dificultar dia após dia. A cada dia que passa, coloca mais dificuldade em cima do que Deus deu. Deus dá o casamento e o homem começa a dificultar, ao ponto de, por qualquer motivo, de acordo com o texto aqui, que eles viviam, por qualquer motivo se separarem. Não é à toa que quando Jesus responde à pergunta tendenciosa do fariseu, olha o que eles vão falar no versículo de número 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Fazem outra pergunta. Por que Moisés permitiu então dar carta de divórcio e repudiá-la? Na qual Jesus responde: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Quando Jesus fala que por causa da dureza dos seus corações, Jesus está falando pela sua tendência, sua vontade de querer viver o errado, fez o profeta, fez Moisés dar carta de divórcio, porque era capaz de você matar sua mulher, fazer besteira com a sua mulher se ele não desse essa carta. Ao invés de construir família, vocês iam destruir famílias. Entenda o que Jesus faz aqui quando ele vai responder as perguntas. Observe o que Jesus está dizendo. Vocês estão pegando um ponto aqui, casamento, deturparam o que significa casamento. Para vocês, casamento, que é uma coisa sagrada, vocês pegaram e estão transformando em coisa profana, como qualquer coisa. Só que tem uma coisa, eu vou responder a sua pergunta voltando para o princípio. Jesus volta para o princípio, o que ele faz? No versículo de número 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Respondendo então a pergunta aqui dos fariseus sobre casamento, sobre relacionamento, sobre repudiar sua mulher por qualquer motivo, primeiro ponto que Jesus trata aqui, levou eles para os princípios, levou eles para o princípio. Não tendes lido que no princípio Deus os fez macho e fêmea? Jesus primeiro está falando aqui que o relacionamento é entre um homem e uma mulher, que só através do relacionamento de um homem e uma mulher é que a raça humana sobrevive. Primeiro ponto, ele já está levando para o princípio, para responder várias perguntas aí dentro do ponto casamento e relacionamento. Pegaram o ponto casamento, deturparam todinho, não é? Colocando um monte de ponto de vista, quando na verdade não é vontade de Deus isso. Mas Jesus está respondendo aqui, voltando para o princípio. Primeiro princípio, macho e fêmea. Quem fez isso aqui não foi ser humano nenhum. Quem fez isso aqui foi Deus. E ponto final. Beleza? Quem fez isso foi Deus e ponto final. Não foi homem, não foi mulher nenhum. Então relacionamento, casamento, para se procriar, para manter a raça humana viva e nunca ser extinta, é só entre homem e mulher. Já deu para entender, né? Primeiro ponto. Segundo ponto aqui no versículo de número 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O ponto aqui, pai e mãe, é o ponto que todo homem e toda mulher, ele vive, que é onde ele aprende o que é um casamento na teoria, correto? Como que você sabe o que é um casamento? Você aprendeu por causa do seu pai e da sua mãe. Você só nasceu por causa de um homem e de uma mulher que estavam casados, correto? É lógico que tem outras coisas, outros pontos de vista aqui, às vezes é embalado, às vezes é em outros cantos, né? Mas vamos tratar o texto, beleza? Pai e mãe, você só nasceu por causa do seu pai e da sua mãe. Você só nasceu por causa de um casamento. Primeiro ponto que Deus quer aqui, o segundo ponto que Deus quer aqui, é que você aprenda o que é casamento com o seu pai e com a sua mãe. Entenda uma coisa,
Eu sei que muitos jovens que estão me ouvindo, adolescentes às vezes, não tem pai e mãe para lhe orientar, não tem pai e mãe para lhe aconselhar, ou às vezes até tem o pai e a mãe, só que eles são impossibilitados de lhe aconselhar, conselhos amplos sobre casamento, sobre relacionamento. Se hoje você está vivendo dessa forma, que às vezes não tem um pai ou uma mãe para lhe aconselhar, eu lhe dou aqui alguns conselhos. Você que está querendo casar, está querendo se relacionar, vai alguns conselhos aí da parte de Deus. Primeiro, aquela pessoa que você gosta e pretende se casar com ela, tire o rostinho bonito, tire o corpinho bonito, tire até, se possível for, condições financeiras. Coloca de lado. A pergunta que eu te faço, depois que você coloca tudo isso de lado, o que sobrou? Se sobrou caráter, se sobrou uma boa conversa, se sobrou um cidadão ou uma cidadã trabalhadora, saiba que é com isso que você vai se casar. Em contrapartida, se você se relacionar por causa de rosto bonito, corpo bonito, condições financeiras, é capaz que quando você se casar com essa pessoa, seu casamento, ele seja um belo de um fracasso. Por que eu falei para você separar rosto, corpo e até condições financeiras? Porque por mais que isso ajude no relacionamento, se você se casar com uma pessoa que for mau caráter, preguiçosa, se você se casar com uma pessoa que não saiba conversar, só lhe jogue balde de água fria, saiba que por mais que a pessoa seja linda, pode ser a pessoa mais linda que for, ela acaba ficando feia no relacionamento. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou para você que às vezes não tem um pai e uma mãe, porque no texto aqui, quando Jesus fala de pai e mãe aqui, falam das pessoas referências que todo jovem, toda pessoa tem que ter para aprender o que é um relacionamento, o que é um casamento na teoria. Então esse é o ponto que eu estou tratando aqui. Quando Jesus pede para você deixar, Jesus aqui, o próprio Deus, porque ele está levando o texto para o princípio, Gênesis 2:24, Jesus aqui ele está levando o texto para o princípio, está levando o casamento para o princípio. Deixar pai e mãe é deixar um relacionamento teórico para viver um relacionamento prático. Ou seja, para praticar alguma coisa precisamos aprender primeiro. E como que a gente aprende? Com quem que a gente aprende primeiro? É com o pai e com a mãe. Eu estou dando esse conselho para você que hoje é impossibilitado de ter esse conselho do seu pai e da sua mãe, às vezes por diversos motivos. Beleza? Então aí vai o primeiro conselho para você. Tire o rostinho bonito, tire o corpinho bonito, se possível for, até as condições financeiras, o que sobra. Saiba que é com isso que você vai se casar. Se sobrou um cidadão ou uma cidadã de bom caráter, se sobrou um moço, uma moça que saiba conversar, que te alegre, saiba que é com isso que você vai se casar. Beleza pura? Segundo conselho, relacionamento é algo que dura para o resto da vida e que só alunos que realmente são dedicados aos estudos conseguem alcançar esse nível de graduação. Se você for entrar em um casamento, na teoria aqui já aprenda que a sua maior matéria de aprendizado dentro dessa faculdade é o seu companheiro. A sua maior matéria dentro dessa faculdade é a sua companheira. O que você faz com uma matéria? Você estuda para no dia que chegar a prova, você se sair bem. Saiba que casamento, relacionamento também é isso. É você aprender sobre a sua matéria, chamada companheiro. Aprender sobre a sua matéria, chamada companheira. Aprenda os seus defeitos, aprenda as suas qualidades. E quando vir as provas da vida, você não querer se desvincular dele ou dela. Saiba que relacionamento é algo que dura, é uma faculdade que dura para o resto da vida. Esse é um ponto aqui do que é casamento para Deus. Relacionamento ou casamento é uma faculdade que dura para o resto da vida. Mas só alunos que realmente são dedicados um ao outro ou à matéria chamada companheiro ou companheira conseguem alcançar esse nível de graduação. Beleza? Esse é um outro conselho. A pessoa que você está se relacionando,
ela é a sua maior matéria de aprendizado. Por isso, estude ele, estude ela, para quando chegar o dia da prova você saber com quem você está se relacionando e não querer desistir. Um outro conselho aqui dentro do pai e mãe, que esse era um conselho que seu pai e a sua mãe deveria lhe dar. A confiança é o refúgio do amor. Jamais entregue o seu amor para quem não alimenta a sua confiança. Deu para entender? Já é comprovado cientificamente que a paixão ela tende a durar de 12, 18 ou 24 meses. Beleza? A paixão, que é um sentimento curto, intenso, ela tende a durar 12, 18 ou 24 meses. Isso diferencia de pessoa para pessoa, tá? Então, o momento de namoro ou noivado não é um momento para você deixar a emoção aflorar. Não é um momento para você usar o sentimento, é um momento para você usar o sentimento junto com a razão. Observar no momento do namoro e do noivado, aí pontos favoráveis e desfavoráveis da pessoa que você está querendo se casar, se relacionar. Beleza? Por que eu vim com esse conselho? A confiança é o refúgio do amor. Jamais entregue o seu amor para quem não alimente a sua confiança. Porque já existem aí no namoro e no noivado pessoas que já começam a apresentar certos níveis de agressividade, certos níveis de mau caratismo, e a pessoa tá tão cega dentro do namoro e do noivado que às vezes quer se casar com esse tipo de pessoa. Você acha que quando você se casar, essa agressão vai parar? Você acha que quando você se casar, esse mau caratismo vai parar? Outro dado científico que diz: uma pessoa que ela está casada ou se relacionando com alguém, ela atrai essa pessoa, se separa e vai se relacionar com outra, as chances dela também trair essa outra pessoa aumenta 3 vezes mais. Eu vou repetir para ficar bem gravado essa informação, viu? Quando uma pessoa está com outra aqui, ó, tá as duas se relacionando, uma delas trai, vamos supor que elas se desvinculem, beleza? Se desvinculem, se separaram. Aí ela agora vai escolher uma outra pessoa para se relacionar. A pessoa que traiu vai escolher uma outra pessoa para se relacionar. As chances dessa pessoa trair essa outra pessoa são 3 vezes maior. Então, ou seja, se você está se relacionando com alguém a qual você já está vendo agressividade, a qual você já está vendo mau caratismo, a qual você já está vendo que a pessoa não alimenta a sua confiança, por que dar prosseguimento? Me explica. Então, o ponto aqui que eu quero tratar dentro do versículo 5, pai e mãe, Jesus está falando aqui para nós que iremos nos casar. Eu já estou casado, mas você que quer se casar, se relacionar com alguém um dia, aprenda com o seu pai e com a sua mãe. Aprenda com eles o que é casamento de verdade. Pergunte conselhos. Às vezes, se você não tiver pai e mãe, busque nos livros. Busque pessoas que já estão há muito tempo casadas para você aprender o que é relacionamento. Eu te dei apenas alguns conselhos. Casamento é um tema muito vasto, casamento é um tema muito grande, que não existe nem homem nem mulher que bata no peito para dizer: eu já sei tudo sobre casamento, já sei tudo sobre relacionamento. Não existe, tá bom? Só eu tô falando isso aqui porque dentro do versículo 5, quando Jesus aqui levando o texto para o princípio, pede para você deixar pai e mãe, ele está pedindo para você deixar um relacionamento na teoria, tá bom? Que você já aprendeu demais, agora tem que parar um pouquinho a teoria para ir praticar o que aprendeu. Então, deixar pai e mãe é deixar um relacionamento teórico para viver um relacionamento prático. Tá dando para entender? Então, é isso que Jesus está falando na expressão: deixará o homem pai e mãe. Deixe um relacionamento na teoria, ou seja, o tempo de aprendizado acabou, agora é o tempo da prática. Você não já aprendeu? Não já ouviu o conselho? Não já sentou para aprender? Teoria. Agora é a vez de você praticar, beleza? Então por isso que Jesus
O próprio Deus, ele dá esse conselho aqui. Deixe o seu pai e a sua mãe, tá bom? Se possível for, até viva aí em outro ambiente para exercer na prática, na essência, o que Deus quer, o que é casamento, tá bom? Então, deixará o homem pai e mãe, deixará o homem e a mulher um relacionamento teórico para viver um relacionamento prático, porque reino de Deus não é só teoria, né? Reino de Deus também é prático. E a melhor maneira de você mostrar isso é se casando. Não já observou seu pai e sua mãe? Legal. Não já passou anos observando seu pai e sua mãe? Legal. Só que agora chegou a sua vez. A sua vez de se relacionar com alguém. Bora continuar. Então no versículo de número 5, portanto, deixará o homem pai e mãe, deixará o homem um relacionamento teórico e viverá na prática, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Olha bem o que é casamento para Deus. Serão dois numa só carne. Quando Deus olha para o homem e para a mulher no casamento, ele não está vendo dois. Olha o que Jesus está dizendo. Deus está vendo um. Então vamos fazer aqui uma pequena ilustração do que é casamento para Deus. Já que Deus no casamento não vê dois, mas vê um, vamos fazer então pela ótica de um. Imagina que eu, Kleberson, sou um, beleza? Eu tenho espírito, alma e corpo. Até aqui tudo bem? Tenho espírito, alma e corpo. Se for tirado de mim o meu espírito e a minha alma, automaticamente esse corpo que você está vendo desfalece. Beleza? Se for tirado da minha alma e do meu espírito o meu corpo, automaticamente você não me veria, porque espírito e alma são invisíveis, praticamente, não são? São invisíveis. Então, ou seja, se tira o espírito e a alma do corpo, ele não vive. Se tira o corpo do espírito e alma, você não me vê nesse vídeo. Então, ou seja, essas três coisas precisam estar juntas para o resto da vida, para se manter viva, para se manter vivendo. Aí agora que você entendeu essa analogia, você entendeu essa comparação aqui, esse pensamento, vamos voltar para o casamento. Deus, quando olha para o casamento, não vê dois, ele vê um. Então, ou seja, assim como um corpo não vive sem espírito e sem alma, assim um homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem. E agora eu vou colocar um outro ponto dentro de uma realidade. Você já observou que existem certos casamentos que quando o homem morre primeiro, a mulher quando fica, passa 2, 3, 4 meses, ela morre junto, porque não suportou a dor da separação? Você também já deve ter observado que quando em um casamento a mulher morre, o homem fica, depois de 4, 5 meses ele morre junto, porque não suportou a dor da separação, a morte os separou? É aqui que está a resposta. O que é casamento para Deus? Casamento para Deus é isso, essa coisa bela. Assim como um corpo não vive sem espírito e alma, assim também é para a mulher não viver sem o seu homem. E é assim também para o homem não viver sem a sua mulher. Não é essa baderna que a gente está vendo hoje, que a pessoa se casa, aí porque não gostou de um ponto dentro do casamento, não gostei, no outro dia separa. Não é essa baderna que a gente está vendo hoje. Casamento para Deus é isso aqui, ó. Deus, quando olha para o homem e para a mulher, não vê dois, vê uma pessoa só. Uma pessoa só. Ou seja, o que Deus está nos dizendo é, assim como um corpo não vive sem espírito, não vive sem alma, assim também é o casamento para mim. Eu não quero que o homem viva sem a sua mulher. Eu não quero que a mulher viva sem o seu homem. Isso é casamento para Deus. Não é essa baderna, esse esculacho que a gente está vendo hoje, não.
Ai, eu comecei a me relacionar hoje, casei hoje. Se eu não gostar de alguma coisa nele ou nela, separa amanhã. Não, isso não é casamento para Deus. Já é um ponto para a gente parar para pensar. Você está se casando por quê? Se você for pensar desse jeito, nem se case, nem se relacione, porque casamento para Deus é isso. Repara bem que o texto vai dizer aqui um dos pontos, um exemplo: Deus entregou o casamento para o homem, para a mulher, para abençoar a família. O que o ser humano fez? Deturpou, esculachou algo que era como sagrado, tratou como profano, deixou difícil, dificultou a cada dia que passou. O que Jesus fez? Apenas levou para o princípio. Então, o princípio de casamento, querido irmão, querida irmã, é esse. Eu sei que você vai poder colocar aí vários pontos. Porque existe muito homem com homem que se ama, mulher com mulher que se ama. Mas dentro do ponto do meu casamento, o meu marido fez isso, a minha mulher fez isso. Dentro do ponto do meu casamento, eu estou casado, mas a pessoa já veio de outro casamento com o seu filho, e o filho não me respeita, a filha... Enfim, você vai poder colocar vários pontos aí que você quiser. Só que todos esses erros de hoje que nós estamos falando, vários pontos. Todos esses erros de hoje, dentro do assunto casamento, relacionamento, só estão acontecendo, só estão deturpados, algo sagrado está sendo tratado como profano pelo distanciamento da palavra. Porque você faz às vezes o que você quer. Aí se afasta da palavra de Deus e depois vem com a conversinha fiada. Eu me separei por causa disso, me separei por causa daquilo. Sempre vai ter um ponto a qual te beneficia, a qual você nunca vai bater no peito e dizer assim: não, eu fui o errado, eu fui a errada, eu não observei a palavra de Deus, eu não parei para pensar dentro do companheiro ou da companheira que eu estava escolhendo. Não, eu escolhi pela emoção. Então já é para você parar para pensar hoje, você que ainda não escolheu alguém para se relacionar, ainda não escolheu alguém para se casar, já pare para pensar dentro desses pontos de vista, para quando chegar no seu casamento lá na frente, você não ser como a maioria das pessoas, se utilizam de um monte de desculpa, falam um monte de coisa, quando na verdade foram elas que escolheram errado. Elas que utilizaram, ao invés da razão, utilizaram a emoção para escolher o seu companheiro, utilizaram da emoção para conhecer a sua companheira. Então já vai parando para analisar, tá bom? Sobre o companheiro e a companheira que você está se relacionando hoje, para quando chegar no seu casamento, você não ser igual esses fariseus aqui, ó, do texto. Se separa por qualquer motivo. Se separa por qualquer coisinha que aconteça no seu relacionamento. Não. Aí eu vou ter que falar o que Jesus falou. No princípio não era assim. No princípio não era assim. Era macho e fêmea. Beleza? Tem que aprender com o pai e com a mãe. Relacionamento teórico. E depois que escolheu alguém, colocar em prática o que aprendeu. Outra coisa, assim como um corpo não vive sem espírito e sem alma, assim é o casamento para Deus. Não é para o homem viver sem sua mulher e não é para a mulher viver sem o seu homem. Isso é casamento para Deus. Não é essa coisa boba, essa coisa nojenta que a gente está vendo hoje em dia, tá bom? Casa e se separa por qualquer motivo. Às vezes está se relacionando com uma pessoa, deixa a emoção e o sentimento tomar conta, fica cego, fica cega, aí depois não começa a ver um monte de coisa que a pessoa já está apresentando no namoro e no noivado, aí se casa com essa pessoa e depois quer separar. Não vem colocar defeito no casamento, não vem colocar defeito em uma coisa sagrada, instituída por Deus. Foi sua escolha, sua falta de observação. Então, ou seja, para não acontecer isso com você, que ainda está namorando, ainda está noivo, noiva, já pare para analisar em nome de Jesus, tá bom? Dentro dos pontos que foi apresentado aqui, o que é casamento para Deus? Isso é casamento para Deus. Não essa sacanagem que a gente está vendo hoje em dia. Então já é para você parar aí, para pensar
e refletir muito bem na pessoa que você está escolhendo para se casar, se relacionar, ou você que já está casado ou casada com alguém, tá bom? Saiba que dependendo da pessoa que você escolher, ela pode te ajudar por demais a alcançar os seus sonhos e os seus projetos. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você se relacionar com alguém que não sabe viver, só joga balde de água fria em você, é um mau caráter, preguiçoso, preguiçosa, saiba que também essa pessoa pode te prejudicar por demais nos seus projetos, nos seus sonhos. Beleza? Então fica aí essa mensagem de hoje do nível de número 51. Hoje tratamos um pouco sobre casamento, né? Relacionamento. O que é casamento para Deus? E a minha oração é que Deus guarde o seu casamento. A minha oração é que Deus te dê sabedoria no seu casamento. E saiba que eu e você podemos mudar uma estatística, tá bom? De 100% dos casamentos, 70% dos divórcios, de 100% dos divórcios, de 100% dos divórcios, 70% é de crente. Saiba que eu como crente e você como crente que está ouvindo e me vendo, nós podemos mudar essa estatística, trazendo a palavra de Deus para o nosso casamento, trazendo a conduta de Jesus para o nosso casamento. Beleza pura? Então bora para cima, tacar fogo na cela dos filisteus, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Reservar um tempo com Deus no dia abençoa demais o seu relacionamento, viu? E Deus abençoe.